Este próximo tópico de elementos de máquinas vai tratar de prevenção de falhas em elementos de máquinas, nesse nosso aspecto introdutório. Bom, então esse tópico aborda as teorias de falhas em elementos de máquina, um conhecimento essencial para engenheiros de controle e automação, e compreender as propriedades dos materiais e como eles falham sob diferentes condições se torna crucial para projetar máquinas seguras e mais eficientes. Bom, então a teoria de falhas estuda as condições sobre as quais o material começa a ceder ou fraturar quando é submetido a uma tensão. O objetivo é prever o comportamento dos materiais e evitar falhas catastróficas em elementos de máquinas. Então, por exemplo, materiais dúcteis são materiais que exibem deformação plástica significativa antes da fratura, que é o caso do aço, do alumínio. Materiais frágeis, que são materiais que fraturam sem deformação plástica significativa, que é o caso do ferro fundido, caso da cerâmica, né? São materiais mais duros, né? Por isso mais frágeis. E cargas estáticas, que são cargas aplicadas lentamente e que não variam significativamente com o tempo. A teoria de cisalhamento máxima é uma das teorias de falha mais simples para materiais dúcteis sobre cargas estáticas. Ela assume que a falha ocorre quando a tensão de cisalhamento máxima em um ponto atinge a tensão de cisalhamento no escoamento do material. Conceito principal, né, a falha por escoamento ocorre quando a tensão de cisalhamento máxima atinge o valor crítico relacionado à resistência ao escoamento do material. Né? E podemos dizer, né, que a incerteza máxima, né, é igual ali ao desvio padrão sobre 2. Né, aonde esse desvio padrão, o desvio é considerado a tensão de escoamento. Aplicações da teoria de tensão de cisalhamento máximo. Né, é conservadora e fácil de aplicar, tornando-a útil em projetos preliminares e para componentes onde a segurança é primordial. No entanto, ela pode ser excessivamente conservadora em algumas situações, levando a projetos superdimensionados. Então, por exemplo, em eixos, verificação da resistência de eixo de transmissão sob torção e flexão. No caso de parafusos, análise da tensão de cisalhamento em parafusos sujeitos à carga de tração. E em caso de chavetas, dimensionamento de chavetas para evitar falhas por cisalhamento. A teoria de energia, da energia de distorção, também conhecida como teoria de von Mises ou von Mises, que nós tínhamos citado anteriormente, é outra teoria de falhas para materiais dúcteis. Ela se baseia na ideia de que a falha ocorre quando a energia de distorção, que é o caso da energia relacionada à mudança de forma, em um ponto atinge um valor crítico. Então, o conceito principal dessa teoria é que a falha ocorre quando a energia de distorção atinge um valor crítico relacionado à resistência de escoamento do material. E a fórmula dela, né, o inverso do desvio padrão, vai ser aí raiz quadrada de todos esses termos aí, 0,5, aí entre parênteses, o desvio padrão inicial menos o desvio padrão final, resultado ao quadrado, mais, né, no ponto 1 e no ponto 2, mais, né, a diferença entre o ponto 2 e o ponto 3 ao quadrado, mais a diferença entre o ponto 3 e o ponto 1 ao quadrado. Né, onde o inverso do desvio padrão é exatamente a tensão de von Mises. Aplicação da teoria
da energia de distorção é geralmente mais precisa do que a teoria da tensão de cisalhamento máximo, especificamente em situações de tensão multiaxial. Ela é amplamente utilizada na engenharia para o projeto de controle de máquinas e estruturas sujeitas a cargas complexas. Então, no caso de engrenagens, análise da resistência dos dentes de engrenagem sobre cargas combinadas. Em vasos de pressão, é o dimensionamento de vasos de pressão para evitar falhas por escoamento. E em estruturas, análise de estruturas metálicas sobre cargas variadas. Traçando um comparativo, né, entre as duas técnicas, nós temos, né, que são ferramentas importantes para a prevenção de falhas em elementos de máquinas. A escolha entre elas vai depender da precisão desejada e da complexidade da situação de carregamento e das propriedades do material. Então, o TTSM, em relação à precisão, é mais conservador e menos precisa. O TED, mais precisa, especificamente em tensão multiaxial. Complexidade, o TTSM, mais simples, o TED mais complexa. E aplicações, o TTSM, projetos preliminares, componentes simples, e o TED, componentes complexos, tensão multiaxial. Exemplo prático, eixo de transmissão. Considere um eixo de transmissão de aço submetido a torção e flexão. Para garantir que o eixo não falhe, podemos aplicar, né, a tensão TTSM quanto a TED para determinar o diâmetro mínimo necessário. Então, definir as cargas se torna importante. É um aspecto preliminar ali, né? Determinar as cargas de torção e flexão atuantes no eixo. Um segundo ponto, calcular as tensões de cisalhamento, né, e as normais resultantes. Em terceiro ponto, aplicar a teoria, né, dos dois métodos para determinar a tensão equivalente. E um quarto ponto, dimensionar o eixo, né, para que a tensão equivalente seja menor que a resistência de escoamento do material. Quando nós trazemos as questões dos fatores de segurança, é crucial incorporar fatores de segurança no projeto de elementos de máquinas, para levar em conta incertezas nas cargas, propriedades dos materiais e métodos de análise. Um fator de segurança adequado garante que o componente possa suportar cargas maiores do que as previstas em projeto. Então, no caso aí, nós temos as variações nas cargas de operação. Em materiais, nós temos as variações nas propriedades dos materiais. Em análise, nós temos as incertezas nos métodos de análise. E na fabricação, nós temos os defeitos de fabricação. Então, a teoria de Coulomb-Moore para materiais dúcteis é uma abordagem para prever a falha de materiais dúcteis sob tensões combinadas, onde considera tanto a tensão de cisalhamento quanto a tensão normal na falha. Essa teoria ela se torna especialmente útil para materiais que têm resistências diferentes à tração e à compressão, como muitos metais utilizados em componentes de máquinas. A aplicação prática para essa teoria: projetos de eixos, engrenagens e outros componentes de transmissão de potência. Já a teoria de tensão normal máxima para materiais frágeis, cujo conceito fundamental, a teoria da tensão normal máxima, postula que a falha em materiais frágeis ocorre quando a tensão normal máxima atinge a resistência
a fração do material. Em materiais frágeis, materiais como cerâmicas e certos polímeros que não apresentam deformação plástica significativa antes da fratura. E aplicações da teoria é utilizado principalmente para prever a falha de componentes feitos de materiais frágeis, onde a tensão de tração é o material fator dominante. Trazendo um comparativo das teorias mais dúcteis versus as mais frágeis. Entre as mais dúcteis, a teoria de Coulomb-Moore é a mais adequada, pois considera a influência das tensões de cisalhamento e normais na falha, e a falha geralmente precedida por deformação plástica. E os materiais frágeis, e para materiais frágeis, a teoria da tensão normal máxima é preferível, pois a falha ocorre sem deformação plástica significativa e a tensão de tração é o principal fator. Então, uns estudos de caso, eixo de transmissão. Problema: eixo de transmissão de aço, que é um material dúctil, está sujeito a torção e flexão. Determinar o diâmetro mínimo para evitar falha. Então, a solução: aplicar a teoria de Coulomb-Moore para calcular a tensão equivalente e garantir que ela esteja abaixo da resistência de escoamento do material. Então, fatores de segurança, concentração de tensões e condições de operação, que é o caso de temperatura, ambiente e de umidade, né? Ambiente também. Um segundo estudo de caso, componentes cerâmicos em um sensor. Problema: o componente cerâmico, que é um material frágil, em um sensor está sujeito a uma tensão de tração, devido à expansão térmica, então determinar espessura mínima para evitar a fratura. Solução: aplicar a teoria da tensão normal máxima para garantir que a tensão de tração máxima não exceda a resistência à tração do material. Então, confiabilidade do material, efeitos da temperatura e precisão da medição de tensão. Fatores de segurança e confiabilidade. A importância dos fatores de segurança são cruciais para os projetos de elementos de máquinas para garantir que a falha não ocorra devido à incerteza nas cargas, propriedades do material ou método de análise. A determinação, né, dos fatores de segurança com base em normas de engenharia, experiência e análise de risco, né, variam dependendo da aplicação e das consequências da falha. E a confiabilidade é a probabilidade de que um componente ou um sistema funcione corretamente por um período especificado. Então, se torna um fator-chave na determinação dos fatores de segurança. Quando nós falamos de análise de falhas, tanto para a identificação quanto para a prevenção, na identificação é analisar as causas de falhas em elementos de máquinas como sendo fundamental para melhorar o projeto e a seleção de materiais. Como prevenção, implementar medidas preventivas, como inspeções regulares, manutenções adequadas e seleção de materiais apropriados, como sendo essencial para evitar falhas. E como um processo de melhoria, o aprendizado com as falhas passadas permite aprimorar o conhecimento sobre o comportamento dos materiais e as condições de operação, contribuindo para projetos mais seguros e mais eficientes. Tendências futuras em elementos de máquinas, né? Materiais que podem mudar suas propriedades em resposta a estímulos externos, considerado como materiais inteligentes. Uso de impressão 3D para criar componentes mais complexos com geometrias mais otimizadas, no caso de uma manufatura aditiva. E a utilização de softwares
em simulação avançada para prever o comportamento dos elementos de máquinas em condições extremas. Chamamos de CAE, né? Que é Engenharia Auxiliada por Computador.